Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos continuar agora com o livro de Romanos que estamos estudando. E aqui, ó, a gente teve na primeira história, nós tivemos uma historinha desses dois irmãos, né? Que é o Tiago, que é o juiz, e o Carlos, que é o irmão dele, tá? E aí, né, nós sabemos que teve o tribunal ali e que o Tiago acabou pagando a fiança do seu irmão. A gente vai ver o que aconteceu depois que eles saíram do tribunal, tá? Então, eles saíram e foram para a casa do Tiago, foram para a casa do juiz, tá? E aí lá na casa do Tiago, eles começaram a conversar, eles foram, né, para jantar juntos, fazia muito tempo que eles não se viam. E o Carlos, né, que é o que foi perdoado aqui, ele estava muito agradecido por tudo que tinha acontecido. E aí eles foram conversar. Então, o que vocês acham que o Carlos falou? Né? Será que ele disse assim, ó, olha, né, tu pagou ali a minha dívida, mas não pensa que eu vou mudar de vida, não. Não pensa que eu vou fazer o que é certo agora. Eu vou continuar fazendo a minha vida do jeito que eu quero. Eu vou continuar seguindo o meu caminho. Será que o Thiago falou, que o Carlos falou assim? É. Na verdade, o Carlos disse assim: olha, Thiago, eu agradeço pelo que tu fez. É uma dívida que eu não tinha como pagar e eu não posso nem pagar para ti. Não vou ter como te pagar, não tem como. Se tu quiser, eu posso vir aqui na tua casa de vez em quando, aí eu posso lavar teu carro, eu posso cortar a grama, eu posso botar o lixo para fora, eu posso fazer alguma coisa para pelo que tu fez por mim. Só que eu não tenho como pagar a dívida, né? Então o Carlos ele estava muito agradecido por aquilo que o irmão dele tinha feito, né? E só que agora, né, na última vez, eu comentei com vocês que só ser perdoado, ser justificado, não muda a vida de uma pessoa, né? Então o Carlos, ele podia estar muito agradecido pelo que o irmão fez, mas ele sozinho agora, ele precisa de uma mudança na vida dele. Ele precisa abandonar essas coisas. E Deus sabe que a gente não tem forças para mudar sozinho. Então Deus criou uma maneira de nos ajudar nessa mudança, nesse processo. Antes eu era pecador, aí eu fui justificado por Deus, e agora eu preciso andar da maneira que agrade a Deus. Então, o que precisa acontecer para que eu mude dessa maneira? Tá? É isso que a gente vai ver hoje. Então, eu vou começar lendo aqui Romanos, capítulo. Hoje vai ser só o capítulo 8, tá? De Romanos. Então, é Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então aqui nós falamos que uma pessoa do mundo, uma pessoa que não se converteu, uma pessoa que não entregou a vida para Jesus, nós dizemos que ela anda na carne. O que é isso? Ela anda na sua própria vontade. Ela faz aquilo que ela acha melhor. Então ela segue as inclinações do coração e da mente dela, tá? Isso é andar na carne, é fazer a própria vontade, é fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim, tá? E aqui diz que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Olha só. Então, quando nós nos convertemos, a nossa atitude precisa mudar. Nós precisamos ter uma mudança de atitude. A nossa vida não pode continuar sendo a mesma que era antes. Então, pegando o exemplo de duas crianças aqui, né? Temos uma criança que ela está aqui ajudando esse aqui, desse lado, ajudando a recolher os pratos, né? A preparar a mesa ali para o jantar e depois tirando os pratos. E aqui tem um outro menino que a mãe dele tá lá chamando ele para entrar, para ir para casa, mas esse menino não está obedecendo. Ele está fazendo o que não está ouvindo a mãe dele, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual dessas duas atitudes é a correta? Eu vou ajudar na minha casa ou eu vou ignorar aquilo que os meus pais estão mandando eu fazer, né? É certo que a atitude correta é ajudar em casa, ajudar os pais, tirar o lixo, arrumar o quarto, arrumar a cama, ajudar a guardar as roupas, não bagunçar a casa. Tem uma série de coisas que quando a gente conhece Jesus, eu posso começar a fazer. Eu posso começar a ajudar na minha casa, né? E aquilo que eu fazia antes, de desobedecer os meus pais, de não ouvir, de dizer não, eu não quero fazer, isso fica para trás. Fica para outra vida que eu estava vivendo antes, né? Agora em Jesus eu tenho uma nova vida. Eu sou uma nova criatura. Eu fui transformada por Ele. E aí, para nos ajudar nisso,
né, Deus ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também é Deus. Ele participou da criação de todas as coisas, assim como Jesus e o próprio Deus. Só que o Espírito Santo, ele veio agora para nós, quando Jesus subiu ao céu, fala que ele nos enviou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo ficasse conosco e habitasse em nós. Então o Espírito Santo, quando nós nos convertemos, ele vem morar dentro do nosso coração. E o Espírito Santo é que nos ajuda a obedecer tudo aquilo que eu não conseguia obedecer antes. Se antes eu não conseguia ajudar na minha casa, agora pelo poder do Espírito Santo eu consigo, né? Se alguém pergunta para você assim, qual é o poder do Espírito Santo? O poder dele é o mesmo poder que criou todas as coisas. É todo o poder de Deus. É todo o potencial que Deus tem está no Espírito Santo. E esse Espírito Santo vem habitar na nossa vida. Então ele vai nos dar força para a gente fazer qualquer coisa. Então se antes você não conseguia arrumar a sua cama, você pode orar e pedir ao Espírito Santo que ele vai ajudar a arrumar a cama. Ele vai ajudar você a enxergar as coisas que antes você não conseguia enxergar. E aí eu vou dar mais um exemplo aqui, tá? Aqui, ó, eu tenho a historinha agora é da Sandra, tá? A Sandra é essa menina aqui, ó, tá? A Sandra, ela se converteu, ela foi num retiro de crianças, né, um acampamento, e lá ela entregou a vida dela para Jesus. Mas ela, antes de ir para o retiro, ela já vinha indo participando de algumas aulas, né, de histórias bíblicas, ela participava e ouvia várias histórias sobre Jesus. E tudo isso foi mexendo no coração dela. Ela foi acreditando, a fé dela foi aumentando, até que um dia lá no retiro ela entregou a vida para Jesus. Só que antes de se converter, tinha coisas que ela fazia. Por exemplo, né, a mãe da Sandra, às vezes mandava ela, depois que ela vinha da escola, pedia para ela passar no mercado. Aqui está ela pegando dinheiro, ó, da bolsa da mãe para poder ir no mercado. Só que a Sandra fazia uma coisa muito feia. Antes de se converter, antes de entregar a vida para Jesus, ela não devolvia todo o troco para a mãe dela. A mãe dela não conferia quando tinha sobrado. E a Sandra pegava algumas moedas para ela e o resto ela botava ali para a mãe dela. Ela roubava da própria mãe dela, tá? E outra coisa que ela fazia era mentir. Além de roubar, ela mentia. Então, às vezes, ela ia para casa de uma amiga dela e ela dizia assim: ah, mãe, eu vou lá na minha amiga porque a gente vai estudar, eu preciso estudar bastante, porque ela vai me ensinar a matéria que a gente aprendeu na escola. E a mãe dizia para ela: pode ir, tu vai estudar? Pode ir, pode ficar o tempo que precisar. Só que ela estava mentindo, ela ia para casa da amiga para brincar. E ela sabia que se ela dissesse para a mãe dela que ia brincar, a mãe dela ia dar pouco tempo para ela. Então ela mentia. Só que tudo isso foi antes dela se converter. Agora que ela se converteu, ela começou a perceber que isso era errado. Ela começou a ver que roubar a mãe dela não era uma coisa certa. E aí eu pergunto para vocês, quem é que ensinou ela que é errado roubar? Foi o Espírito Santo. Então agora, quando ela ia no mercado e voltava com dinheiro, o Espírito Santo dizia para ela que ela tinha que devolver todo o dinheiro. Quando ela ia brincar com a amiga dela, ela dizia para a mãe dela assim, ó, mãe, eu vou lá na casa da Mariana e eu queria brincar com ela, eu posso? A mãe dela dizia, pode, só que tu vai ficar pouco tempo lá, não é para ficar muito não, tá? E a Sandra ouvia e dizia, sim, mamãe, eu vou ficar pouco tempo lá. E ela passou a obedecer a mãe dela. Então, essa mudança que está tendo no comportamento da Sandra só é possível por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a obedecer e a fazer aquilo que eu não conseguia fazer antes, tá? E aí, eu quero falar para vocês, ó, mostrar esse menininho aqui, ó. Esse menininho aqui ele tá com algumas dúvidas, tá? E quando a gente ouve falar de Jesus, algumas vezes o inimigo ele vem e tenta colocar dúvidas na nossa cabeça. Sabem quem é o nosso inimigo? A Bíblia diz que ele é o diabo ou Satanás, né? Ele é o nosso inimigo e ele tenta colocar dúvidas na nossa cabeça. Então ele diz pra gente assim, ó, você é um pecador. Para você não tem mais salvação. Você não é filho de Deus. Ele começa a colocar várias dúvidas
na nossa mente, no nosso coração, para tentar nos desviar do caminho. E eu não posso ouvir ao que Satanás está dizendo, eu não posso dar ouvidos para ele, eu não posso dar atenção para ele. E aí tem um versículo bem interessante que eu vou ler aqui para vocês. É Romanos. Agora é o. A gente vai olhar o Romanos 10, tá? Então é Romanos 10, versículo 13. Diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando a gente fica em dúvida, né? Ah, será que eu fui salvo? Será que Jesus vai me salvar? Será que ele não vai me condenar? Aqui está dizendo, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamar para dentro. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu falo: Jesus, vem morar em mim, vem habitar em mim, vem ser o meu Salvador. E aí, quando eu falo essas coisas para Jesus, Jesus vem. Jesus passa a morar em mim através do seu Espírito Santo. E aí eu posso acreditar nessas palavras e ficar feliz. E quando o diabo vier mentir, dizer que eu não sou filho de Deus, que eu não sou salvo, eu posso falar para ele esse versículo. Eu posso falar: ó, eu invoquei o nome do Senhor, eu chamei o Senhor para morar na minha vida e agora eu sou salvo, né? Tem outro versículo, agora é de Hebreus 13, 5, que diz que o Senhor nos diz que ele nunca iria nos abandonar. Ele jamais nos deixaria sós. Então eu posso pegar esses versículos, pegar a palavra de Deus e dizer para o diabo: vai embora, diabo, porque tu está mentindo. O Senhor, o meu Deus, falou que nunca ia me deixar sozinho. Amém? Você acredita nisso? Né? Então não deixa o diabo contar mentiras para ti. Não deixa ele tentar te enganar, tá? E aí, tem outro versículo, agora é Romanos 8, deixa eu botar aqui, Romanos 8, 14, que diz assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, às vezes na nossa vida, a gente vai ficar com muitas dúvidas, né? A gente vai pensar assim: ah, mas que caminho que eu vou seguir, né? Para onde que eu vou? Aqui a Sandra, ó, ela tá num lugar aqui, né, cheio de caminhos, assim, dizendo: dobra aqui, dobra ali, vai para lá. E aí eu posso pensar: mas para onde que eu vou? Né? O que que eu faço? Que caminho que eu sigo, né? E o Senhor quer usar o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos guiar em todos os caminhos da nossa vida, né? Então, nesse versículo que eu li, diz que nós somos guiados pelo Espírito dele. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Então Deus consegue conduzir a nossa vida. E ele nos guia em todas as coisas, até nas coisas pequenas. Eu posso ir comprar uma roupa e orar: Espírito Santo, me ajuda a comprar a roupa que te agrada, uma roupa que tu queres. E aí eu peço ajuda para ele. Ou se eu sou mais velho, vou comprar um carro, eu peço ajuda para o Espírito Santo para ele me ajudar. Se eu vou andar na rua, peço ajuda para que ele me guie, me livre do mal, me guarde dos perigos. Né? Eu vou fazer uma viagem de avião, uma viagem de navio. Eu posso pedir ajuda do Espírito Santo. E ele vai me guiar e me conduzir. E até para outras coisas. Eu posso pedir que o Espírito Santo me ajude a escolher a minha profissão, a escolher com quem eu vou casar, a escolher aonde eu vou morar. Todas essas coisas o Espírito Santo quer nos ajudar. Aqui fala, né, que nós somos guiados por esse Espírito Santo. Guiados, conduzidos por ele. E aí você pode dizer assim: tá, mas como que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado por ele? E aqui eu vou mostrar duas maneiras para você, tá? Vou botar bem no cantinho aqui a primeira. Ó, esse menino aqui está fazendo o quê? Ele está lendo a palavra, né? Então a primeira maneira do Espírito Santo nos guiar é pela palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra. Todos esses versículos que eu estou lendo aqui, eu estou lendo da palavra de Deus, né? No Salmo 119, 105 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é o que vai guiar os meus passos. Ela é uma lâmpada iluminando o meu caminho. Tá? Então eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso saber o que ela diz para eu fazer e o que ela diz para eu não fazer, para eu não errar o caminho.
e o Espírito Santo vai usar a palavra para falar comigo. Então ele vai usar a própria palavra de Deus para falar ao meu coração e me mostrar qual é o caminho, qual é a vontade dele. A segunda maneira que Deus usa é através das pessoas, né, dos irmãos mais velhos, que podem ser os meus pais, que podem ser os pastores da igreja, os professores da escola bíblica, né? Então Deus vai usar essas pessoas que já andam com ele para me ajudar a andar no caminho de Deus. Ele vai me guiar em todas essas coisas, né? Eu vou aprender qual é a vontade de Deus. Eu posso chegar para os meus pais, quando os meus pais são convertidos, e perguntar para eles assim, né, pai e mãe, eu tô com uma dúvida, vocês podem me ajudar? Eu quero fazer isso ou fazer aquilo, e eu queria saber se é da vontade de Deus. E aí os meus pais podem me ajudar orando, dizendo o que está na palavra, me ajudando, né? Se eu não tenho pais convertidos, eu posso falar com o pastor da igreja ou com algum irmão lá mais velho, né? Com alguém que já anda com Jesus. E eu posso perguntar para eles como é que é ouvir o Espírito Santo. O que eu faço? Como é que eu posso orar para que ele fale comigo, né? E aí eu vou pedindo essas coisas e eu vou aprendendo, né, a andar com ele. E tem um versículo para a gente terminar que é muito legal, ó. Romanos agora 8:26. Deixa eu botar aqui. Romanos 8, versículo 26 diz assim, ó: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, olha só, o Espírito Santo, aqui nesse versículo que eu li, diz que ele intercede por nós na nossa fraqueza. Então ele sabe que a gente não consegue orar da maneira correta, da maneira que a gente deveria fazer. E aí ele ora por nós, ele intercede por nós, com sons que eu não consigo entender, eu não consigo distinguir. Mas ele ora, ele intercede, ele clama, ele pede a Deus por mim. Então o Espírito Santo, ele me ajuda em várias coisas, né? E até na oração, que eu não sei orar da maneira que deveria. Até nisso ele me ajuda. E aí tem 3 coisas que eu anotei aqui que o Espírito Santo faz por nós, né? Ele mostra o que é certo e errado. Então, se eu quero saber o que é certo e errado, eu peço ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, me mostra, isso é certo fazer? Isso está errado? Né? O que eu devo fazer? Eu peço essa ajuda para ele. Segunda coisa, ele nos ajuda a conhecer e a fazer a vontade de Deus. Então, se eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida, eu vou pedir ajuda do Espírito Santo. E ele vai me ensinar a conhecer e a fazer a vontade de Deus. E a terceira coisa é que ele nos guia naquilo que nós temos que fazer. Então, não te preocupa, porque se tu tem que fazer alguma coisa, se Deus quer que tu faça, o Espírito Santo vai te guiar para isso. Ele vai te conduzir, ele vai te levar, tá? Então, que você possa meditar nessas palavras e que o Espírito Santo de Deus te conduza toda essa semana agora, todo o resto desse ano, né? Que tu possa ser guiado pelo Espírito Santo, conduzido por ele. Dia a dia, que tu possa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele fala todos os dias conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.